Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos para uma live hoje, mais uma live de segunda-feira. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. E a live de hoje vai ser um pouquinho diferente porque é uma live de perguntas e respostas, que na verdade vão ser três perguntas que eu selecionei e sobre transtornos alimentares, porque eu recebo muitas perguntas e eu geralmente respondo as pessoas que me mandam mensagem, mas fica só para a pessoa que acabou me perguntando, né? Então eu selecionei algumas perguntas sobre a temática dos transtornos alimentares e hoje vai ser uma live de perguntas e respostas, né? Então vai ser uma live um pouquinho diferente. Para quem se lembra, a gente terminou a nossa série, que é a série Porque Eu Não Consigo Emagrecer, que foi uma série de 4 lives em que a gente falou sobre esse tema. Então, quem tiver interesse ainda em assistir as lives, né, de Por que Eu Não Consigo Emagrecer, a série toda tá aqui no IGTV. E então vocês podem assistir, reassistir, enfim. E a gente terminou essa série. E agora a gente tem uma novidade, porque eu tô sempre inventando novidades aí. E a gente vai começar uma nova série que se chama Identificando Transtornos Alimentares. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes vão procurar informações em sites, blogs, Wikipedia, sobre transtornos alimentares, porque elas precisam dessas informações e às vezes elas têm informações muito truncadas ou não entendem bem como que funciona o comportamento alimentar. Então, a gente vai começar uma nova série que se chama Identificando os Transtornos Alimentares. Só que essa série eu vou fazer ela no YouTube. Então, toda quarta-feira, a partir dessa semana, vai ter um vídeo lá sobre esse tema. Então vai ser uma série, se eu não me engano, são 8 vídeos que vão compor essa série, falando e passando por todos os transtornos alimentares e aqueles parecidos com transtornos alimentares. Então, uma nova série chegando. Quem não me segue, né? Quem não é inscrito lá no meu canal do YouTube e gosta do meu trabalho, corre lá, se inscreve, porque a partir dos próximos dias a gente já vai ter o início dessa nova série chegando, né? Então eu tô fazendo lá porque vão ser vídeos um pouco mais longos e tal. Enfim, lá tem um pouquinho mais de possibilidade. Então, novidades à par, né? Vocês agora estão sabendo aí das novidades. Hoje a nossa live vai ser muito voltado para transtornos alimentares também, né? Então a série vai começar aí e hoje a gente já vou aproveitar e responder 3 perguntas muito, muito interessantes que chegaram, porque às vezes as pessoas me mandam perguntas, mas são perguntas que eu já respondi em algum vídeo ou perguntas que, enfim, de alguma forma eu já escrevi, já publiquei alguma coisa, mas eu peguei 3 perguntas diferentes, né, do normal, assim, pra gente conversar hoje sobre transtornos alimentares. Então as lives aqui no Instagram, elas vão ficar com esse caráter mais de da gente poder conversar, da gente poder trocar uma ideia e eu também responder mais perguntas. As trocas aqui no Instagram, elas são incríveis. Eu sou assim muito grata às pessoas que vêm, que participam. Alguns entram mais no finalzinho, alguns entram desde o começo. Tem pessoas assíduas, assim. Eu sou muito grata pelas trocas, porque geralmente são incríveis, né? Tanto o que se compartilha quanto, enfim, o que a gente conversa. Então, eu sou muito grata àqueles que são fiéis aqui às lives e as participações são muito bacanas. Então, eu conto aí com vocês continuando aí envolvidos nas discussões, porque eu acho que vai ser muito legal a gente
tentar responder aqui a maior parte de quantidade de perguntas que chegam, que são muitas. Porque as pessoas estão certas de querer buscar informação, de querer saber mais sobre comportamento alimentar, sobre alimentação, sobre dietas, sobre transtornos alimentares, né? Que são coisas assim meio pouco ditas, poucos especialistas, e enfim. Então eu acho que a gente vai ter essa pegada um pouquinho diferente aí nas próximas lives. E hoje as perguntas são sobre transtornos alimentares. E já faz um tempo que eu não falo sobre transtorno alimentar e hoje a gente vai, então, responder essas perguntas. E essas perguntas eu recebi nos meus canais. Às vezes as pessoas entram aqui no Instagram ou no próprio YouTube ou me mandam um e-mail e me perguntam sobre isso, né? Então, uma das perguntas que eu escolhi, que nós vamos falar agora, é a pergunta assim: como eu posso prevenir um transtorno alimentar? E eu achei essa pergunta fantástica. Primeiro porque é muito raro ter alguém que tem essa visão de prevenção. Ainda quando a gente fala em saúde, no Brasil a gente não fala de prevenção, né? Eu acho que é muito, muito raro a gente pensar em prevenção, que dirá de transtornos alimentares, né? E essa pergunta foi super interessante, porque de alguma forma a pessoa que me mandou essa pergunta, ela acabou começando o tratamento comigo, e é uma pessoa que ela tinha esse receio porque ela estava num grupo de risco para desenvolver transtorno alimentar. Mas Priscila, o que é um grupo de risco, né? A gente, na verdade, chama de grupo de risco ou um grupo mais suscetível, e a gente hoje sabe que existem algumas pessoas que são mais propensas a desenvolver um transtorno alimentar, e dentre essas pessoas nós temos artistas, nós temos modelos, pessoas que trabalham com moda, pessoas que trabalham com imagem, a gente tem profissionais da área da saúde, também são um grupo mais sensível aí para desenvolver transtornos alimentares. Então a gente tem aí algumas pessoas, né, que são mais assim sensíveis a ter um transtorno alimentar, atletas, principalmente atletas de alto rendimento, né, que são aquelas pessoas que precisam muitas vezes estar num treino ou se preparando em termos de performance física. Então todas essas pessoas, elas são um certo grupo de risco para desenvolver o transtorno alimentar. Então, essa pessoa me perguntou como eu posso prevenir um transtorno alimentar, levando em conta que ela tinha esse receio porque ela era um grupo de risco, né, atleta de alto rendimento. Quando eu falo atleta de alto rendimento, é esses atletas que competem, né? Não é que exista um atleta de baixo rendimento, né, mas é que eles estão mais voltados aí realmente para performance física. Então, a pergunta foi fantástica. E a resposta, ela é uma resposta que serve para prevenir praticamente qualquer tipo de transtorno mental. Quando a gente fala de transtornos mentais de uma maneira geral, a gente sabe que tem vários tipos, que tem alguns que são até de caráter mais genético, enfim, né? A gente tem isso, mas a gente também tem questões muito vinculadas ao aparecimento de alguns transtornos mentais, que são questões de como as pessoas lidam com as próprias emoções, né? Então, se ficar confuso, vocês me perguntam aí que eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples possível. Então, quando algumas pessoas, né, acabam passando muitos anos sem conseguirem lidar com as próprias emoções de uma maneira bacana, com conexão, conseguindo sustentar o que se sente ou expressar o que se sente de uma maneira mais assim assertiva, a tendência é que essa pessoa não vá lidando com os sentimentos, porque ela não tem tanta facilidade de lidar, ou porque ela se sente incapaz de sustentar alguns sentimentos. Então, boa parte da resposta sobre prevenção de transtornos alimentares cabe para qualquer tipo de transtorno mental, que é
você sustentar o que você sente, você lidar com os seus sentimentos, você lidar com as suas vulnerabilidades, principalmente no que se trata de corpo, principalmente no que se trata de emoções, do humor, né? A própria ansiedade é algo que às vezes as pessoas têm. A ansiedade é algo super natural, todo mundo tem, ela é assim, do ser humano de uma maneira geral, ela pode não ser necessariamente patológica, ou seja, todo mundo tem, mas às vezes a pessoa tem um nível lá e ela não vai lidando, né? Ela vai se distraindo, ela tenta não pensar naquilo, e isso tudo vai fazendo com que o não lidar com isso tudo que ela está sentindo vá de alguma forma ficando ali, né, como algo embaixo do tapete e que de repente pode sim, frente a um evento mais estressor, frente a alguma questão da vida, né, pode fazer com que haja realmente um romper aí com uma crise de ansiedade ou alguma questão nesse sentido. Então, assim, colocando de uma maneira geral, prevenir transtornos alimentares diz muito de lidar com o que se sente e de estar consciente das próprias demandas sociais que estão ao seu redor, seja no macro, mais culturais, sejam no micro, famílias, amigos, ambientes de trabalho, ambientes, enfim, que você tem relações interpessoais. Porque existe, sim, toda uma questão cultural, toda uma questão social a respeito do corpo, né? Isso existe, tanto para homem quanto para mulher, isso existe de forma diferente, mas existe. Então, quando a gente fala de estar consciente disso, é realmente entender essa dinâmica, né? Entender que tem questões do social que estão ali, né, e que estão presentes, e que por mais que você acabe não ligando, né, pode ser que em algum momento, diante de alguma fragilidade, isso incomode. Então, essa visão mais crítica, né, do que se cobra, de como se cobra, do que acontece, ela é super bacana. Então, eu sempre vejo que a forma com que as pessoas lidam com isso, se elas se envolvem, se elas de alguma forma ficam conscientes disso, pode ser muito bacana para prevenir realmente a questão dos transtornos alimentares. Então, a prevenção ela passa pelo autoconhecimento, né? Se a gente pudesse dar uma resumida, assim, autoconhecimento. Pessoas que têm um bom nível de autoconhecimento, elas tendem a ser mais resilientes frente a, enfim, coisas que podem desencadear um transtorno alimentar. Levando em conta que os transtornos alimentares, eles acontecem muito na adolescência, né, na infância e na adolescência, a gente também fala de prevenção no nível familiar, né? Então, quando a gente fala de prevenção de transtornos alimentares, a gente também fala de ambientes familiares mais saudáveis. Então, claro que é algo mais difícil da gente promover, mas também tem a ver com informação, né? Eu acho que eu tento contribuir um pouquinho para o mundo, falando e trazendo o meu conhecimento aí, que eu estudo há muitos anos, justamente para poder agregar isso. E tem famílias que realmente escutam o que um profissional fala e param para pensar a respeito. Não é raro eu receber uma pessoa que fala assim: nossa, eu tô tão preocupada em ter a alimentação que eu tenho porque eu tenho filhos, porque eu não queria que eles tivessem os mesmos hábitos, eu não queria que eles lidassem com a alimentação do jeito que eu lido. Ou seja, às vezes a família, por conta da própria responsabilidade afetiva com os filhos, acaba indo buscar orientação, indo buscar tratamento, indo buscar ajuda, porque não quer que isso passe adiante, né? Então, acho que isso é um outro ponto de se trabalhar a prevenção, quando a gente tem aí questões de informação num nível de que como eu posso, né, ter um ambiente familiar mais saudável, tanto a nível alimentar quanto a nível de
corpo, né? Porque tem famílias que elas cobram muito, elas exigem muito, né? Da pessoa a respeito do corpo, enfim, às vezes até de crianças. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que pensar sim em ambiente familiar, porque o transtorno alimentar, muitas vezes, ele inicia na infância e na adolescência, né? A fase mais crítica aí do transtorno alimentar iniciar é realmente ali na fase dos 12 a 15 anos, né? Então ali, se a gente tem uma família que tem esse olhar, que tem essa preocupação, a gente tá falando sim de prevenção, né? Então, mais e mais famílias precisam ouvir realmente disso, porque realmente faz muito sentido a gente pensar em prevenção, né? Deixa eu ver os comentários aqui. O Taniel comentou: acredito que o termo psicossomático cai como uma luva em se tratando de transtornos alimentares. Mas eu sou bastante leigo no que se trata de transtornos alimentares. Taniel, a questão psicossomática, ela é sim muito presente em qualquer doença, se a gente for pensar, né? Porque o que é o psicossomático? É a gente entender que existe uma relação direta entre o que acontece na nossa mente e o que acontece no nosso corpo. Então, por mais que as pessoas falem assim, o meu corpo, a minha mente, na verdade, não existe uma separação real. Isso é muito pedagógico, né? Então, na verdade, qualquer doença, ela é uma doença também psicossomática, né? Existe um livro maravilhoso, não sei se eu já indiquei aqui, que se chama A Doença como Caminho. Esse livro, ele é um livro que eu tenho até lido por conta da minha escrita do meu livro, né? Eu reli esse livro. E ele é um livro que traz essa ideia de que muitas vezes a gente vai ter o desenvolvimento de uma doença como uma forma do corpo dar notícias de algo que não esteja tão legal. Mas sim, a questão psicossomática está super presente, né? Embora quando a gente fala de prevenção, o que me vem mais à mente é isso, a gente pensar no ambiente familiar, na própria visão crítica a respeito do social, da questão realmente da gente poder pensar sobre a pessoa ter até mesmo uma capacidade maior de lidar com as próprias emoções. Então, a pessoa que lida com as próprias emoções, ela é mais resiliente, isso é um fato. Emília, obrigada. Sim, é muito importante a gente falar de prevenção, né? Eu fiquei maravilhada com essa pergunta, porque eu achei, assim, que foi realmente muito, muito bacana. Oi, Gabriela, boa noite. Então, gente, a prevenção, ela se dá em muitos níveis, né? A gente também pode pensar no nível escolar, né? Claro que 2020 está sendo um ano super atípico em termos de dinâmicas escolares, mas a gente tem muitos relatos de pacientes que o ambiente escolar ele não era nada acolhedor, né? Então, ele não era um ambiente que se tinha orientação, que se tinha olhar para essas questões. Isso acontecia, né? E acontece, claro, de ter muitas pessoas que não se sentem bem, né? E que colegas, enfim, acabam comentando, brincando, e o certo bullying que também se faz presente aí quando a gente pensa na questão de prevenção. Os ambientes que o paciente está inserido são super importantes, né? Porque, como eu disse, o transtorno alimentar geralmente ele inicia na adolescência, na infância e na adolescência. E que a criança e o adolescente, em geral, eles são muito suscetíveis a tudo que está acontecendo ao redor deles, né? Então, se a gente tem um ambiente que é gordofóbico, que é exigente, que demanda grupos, né, não só familiares, mas grupos de amigos que tem essa visão muito voltada para o corpo, a tendência é que o paciente também colhe aí, né, de ter uma coisa muito voltada para o corpo. Então, quando a gente fala de prevenção, gente, é isso. Achei super interessante essa pergunta, porque realmente não é algo que as pessoas pensem com frequência, né? Então, se a gente pudesse falar de prevenção
em saúde mental, mais vezes, eu acho que talvez a gente não lidasse aí com tantas, por exemplo, suicídios que temos aí, né? Setembro é um mês de falar disso. Para quem não sabe, o paciente que tem transtorno alimentar, ele é muito suscetível a ir a ato suicida, né? Então a gente tem todo um cuidado no tratamento também com isso, justamente porque alguns tipos de transtorno alimentares são mais suscetíveis a isso, né? Realmente tem uma prevalência maior de tentativas do que outros, enfim. Então, quando a gente fala realmente de prevenção de transtornos alimentares, são todos esses pontos que eu falei para vocês. Eu achei essa pergunta maravilhosa. A Babi, acho que é assim, Babi, não sei se eu tô falando errado o teu nome, me desculpa. E quando a pessoa tem esse autoconhecimento, mas tem uma imagem corporal distorcida. Então, respondendo essa pergunta, vamos lá. A imagem corporal distorcida, ela em geral tem a ver com a insatisfação corporal, que tem a ver com toda essa questão cultural, social, familiar, que é tudo isso que eu acabei de falar. Então, Babi, quando a gente fala de imagem corporal, a gente tá falando de um outro nível, que agora a gente já tem um problema, né? A gente já tem uma questão aí. E que a imagem corporal pode estar distorcida por conta da insatisfação, de toda essa cobrança, de todo esse ambiente, mas ela pode estar distorcida num nível mais profundo. E que daí precisa de tratamento realmente. Quando o paciente tem um transtorno alimentar, vamos pensar, compulsão alimentar, a gente tem um prognóstico X. Se esse mesmo paciente tem distorção de imagem, o prognóstico fica muito mais longo prazo, a gente tem mais dificuldade, porque é uma questãozinha um pouco mais difícil de lidar. Até porque a autoimagem distorcida, ela é algo que é difícil até da gente avaliar e perceber. Porque quando o paciente traz essa questão, ele tem um pouquinho de autoconhecimento, né, ou um pouquinho de percepção de que isso é um problema, ele traz isso para o tratamento, é super legal. Mas tem pessoas que têm distorções de imagem que elas não se dão conta de que elas têm distorção de imagem. E daí fica tudo um pouco mais difícil, né? Porque daí a gente tem que atuar aí num nível realmente, muitas vezes, neuropsicológico, né? Então a gente às vezes tem que entender de algumas outras questões aí de corpo, né? Mas tem muito recurso terapêutico para lidar com isso. Quem tem questões de distorção tem que procurar um terapeuta, de preferência. Eu sugiro um terapeuta mais voltado para psicossomática ou para psicoterapia corporal, que realmente são os melhores aí que vão conseguir ajudar nessa questão de percepção corporal. Tá? Então, é uma ótima pergunta a sua, adorei, obrigada por participar. Deixa eu ver que nós temos mais uma pergunta aqui. A pergunta é: qual a melhor forma de vencer a compulsão alimentar? Bom, a compulsão alimentar é o transtorno alimentar mais prevalente na população. Então, assim, muita gente, né, de todos os transtornos alimentares, a compulsão alimentar é a mais prevalente. Então, assim, a compulsão alimentar, ela é a pontinha do iceberg, né? Ela é aquilo que tá aparente, aquilo que é sintoma, mas existe toda uma parte submersa do iceberg em que temos questões várias e que geralmente essa parte submersa tá fazendo manutenção para a compulsão continuar ali. E quando eu falo em compulsão alimentar, gente, eu tô falando de compulsão alimentar propriamente dita. Eu não estou falando assim, um dia eu tava com alguma questão emocional e acabei comendo uma barra de chocolate. Comer uma barra de chocolate é um exagero. A compulsão alimentar, ela precisa de um certo uma intensidade maior. Eu vou fazer uma série explicando sobre os transtornos alimentares para ajudar a identificar, assim, mas eu acho que é bem legal, de qualquer forma, responder a tua pergunta. Então, essa parte que está submersa, que é
questões familiares, história de vida, humor, personalidade, relações familiares, relação com o corpo, relação com a comida, que tá tudo ali embaixo do iceberg. Essa parte está fazendo manutenção. E muitas vezes não é claro para a pessoa o que está fazendo manutenção na compulsão alimentar. Então, a melhor forma, assim, sem dúvida, a melhor forma de resolver a compulsão alimentar é fazendo psicoterapia, gente. Porque se o paciente tivesse condições ou tivesse insight suficiente para ele conseguir perceber o que está acontecendo ali, né, que está fazendo manutenção ao sintoma, com certeza ele já teria lidado com isso, né? Então, quando a gente está falando de um sintoma que permanece aí ao longo dos anos ou que piora, porque é super comum, né, piorar a compulsão. Ela começou com exageros mais pontuais e daí ela foi crescendo. Então, assim, isso geralmente diz de uma questão muito importante da gente entender. Entender o que tá ali por debaixo, né? Porque, em geral, tem questões também de comportamento. Porque, às vezes, o paciente que tem compulsão alimentar, que tenta fazer constantemente dietas, ele agrava o quadro, né? Então, em vez dele, digamos assim, ajudar, né? Vamos dizer assim, em vez dele fazer movimentos no sentido positivo, ele acaba tentando, né, emagrecer, enfim, fazendo dietas, e ele gera mais compulsão, né? Tem uma frase que eu digo sempre, que restrição gera compulsão. A Nutrimari Margarida. Olá, tudo bem? Bem-vinda por participar. Normalmente os pacientes com compulsão alimentar possuem regulação emocional, né? Existe toda uma dinâmica, não é necessariamente assim, eu estou ansioso e tenho compulsão. Tem pacientes que têm compulsões por sentimentos diferentes, tem pacientes que têm oscilações de humor presentes junto. Então, assim, podemos ter sim várias questões emocionais envolvidas, é muito comum o sentimento de culpa após o episódio compulsivo. Então tem toda uma dinâmica que precisa aparecer. E daí, quando a gente fala, respondendo a pergunta aqui, né, quando a gente fala da melhor forma, é realmente a psicoterapia. Em geral, eu recomendo pacientes fazerem a psicoterapia e depois também o acompanhamento nutricional no momento certo, porque daí esse combo dá super certo. É um combo que geralmente é sucesso aí para realmente lidar com a compulsão alimentar. E às vezes as pessoas me falam assim, eu tenho compulsão alimentar há muitos anos. Quanto tempo de psicoterapia, né? E eu fico dizendo assim que é uma pergunta de $1 milhão, mas tem pacientes que em poucas sessões já não tem mais compulsão e tem pacientes que vão precisar de mais tempo. Tudo vai depender ali do que está submerso, do que está fazendo manutenção ao transtorno alimentar, que no caso é a compulsão, né? Então, várias formas de vencer, enfim, vários pontos para se verificar, mas a psicoterapia faria um alinhamento de tudo isso, tá? O que eu sugiro é realmente abrace um tratamento, porque se a gente fica realmente tentando fazer coisas mais dando volta, né? Porque não quer, porque não tem muita disponibilidade afetiva para encarar isso, assim, a tendência é que vá piorando, sabe? Então, a questão da compulsão alimentar, ela pode agravar muito ao longo do tempo. Dos transtornos alimentares é o mais prevalente, é aquele que mais aparece, é aquele que mais dá trabalho, né? Porque geralmente dá trabalho para o paciente, né? Porque geralmente a compulsão alimentar, ela é muito intensa em termos de sofrimento do paciente, né? Então, tem um sofrimento que pode ser bem subjetivo, objetivo, enfim, também é muito presente nesse tipo de questão, né? Nesse tipo de transtorno alimentar. Obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui no box. Não. Então, a outra pergunta que eu recebi, que eu achei, assim, fantástica, foi qual é o melhor jeito de ajudar uma amiga que tem transtorno alimentar?
Essa foi uma pergunta que eu recebi aqui no Instagram. E mais uma vez, eu achei fantástica essa pergunta, porque os amigos, muitas vezes, eles vão ser uma rede de apoio, uma rede de suporte super especial no tratamento. Claro que tem pessoas que têm famílias que são colaborativas no processo de tratamento e tem pacientes que não têm, ou que tem uma família mais distante, ou que tem uma família que não ajuda no tratamento, ou uma família que na verdade pode até atrapalhar um pouco no tratamento, no sentido de ter uma visão mais gordofóbica, mais lipofóbica, enfim. E quando vem uma pergunta assim, como que eu ajudo uma amiga que tem transtorno alimentar? Eu acho fantástico, porque os amigos, eles podem fazer toda a diferença no tratamento. Eu já tive muitos pacientes que só vieram para o tratamento porque um amigo veio junto, né, e deu esse apoio enfim, e incentivou o tratamento. Então, vamos lá. Qual que são as recomendações que eu dou para amigos e amigas que estão preocupados com os seus amigos que têm um transtorno alimentar? Eu tenho algumas recomendações que eu faço muito para família, mas que servem para amigos também, que é a respeito de como lidar no dia a dia, né, com a pessoa que tem um transtorno alimentar. A primeira coisa, eu acho que assim, a primeira coisa antes disso é que a pessoa precisa de ajuda. Então, se o seu amigo que tem um transtorno alimentar, ou que você desconfia que tem um transtorno alimentar, ou que você, enfim, já sabe que ele tem um transtorno alimentar porque é muito óbvio, enfim, e você vê que ele não tem uma ajuda, ele não tem um suporte de um especialista, não é assim, um qualquer psicólogo ou qualquer nutricionista, um especialista na área. Transtorno alimentar, gente, tem que ser tratado por especialistas. Eu bato o pé porque é muito específico em alguns pontos, então eu faço sempre a recomendação de que, enfim, procure um especialista. Mas aqui na minha cidade não tem especialista. Manda uma mensagem para mim que se eu tiver algum aluno, eu tenho alunos do Brasil todo, se eu tiver algum aluno na sua cidade, eu recomendo, assim, para te ajudar. E também tem todos os atendimentos online que podem ser feitos hoje em dia, né? A gente tá na telemedicina, nos atendimentos online. Boa noite, Rosana. Boa noite, Naira. Bem-vindas. Então, o primeiro ponto é, se o seu amigo que tem um transtorno alimentar não está em tratamento, ele precisa de tratamento capacitado, especializado, enfim, isso é um ponto. O que você pode fazer? Eu acho que o paciente que tem transtorno alimentar, ele vai precisar de uma rede, né, um suporte emocional, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de apoio. Na verdade, toda pessoa precisa de uma rede de apoio, né, de pessoas com quem contar. Mas, especialmente o paciente que tem um transtorno alimentar, ele precisa muitas vezes, né, de uma rede bacana. E essa rede precisa de alguma forma entender o que acontece com esse paciente, né? Então, assim, se você tem um amigo, um parente, alguém ao seu redor que sofre de transtorno alimentar, o primeiro ponto é evitar qualquer assunto relacionado ao corpo, a medidas, a informações que tenham a ver muito com exposição do corpo. Então, o paciente que tem um transtorno alimentar, ele é sensível se você faz um elogio, mesmo que seja um elogio ao corpo dele, ele é extremamente sensível. Então, o ideal mesmo é que se evite comentários sobre corpo, sobre dieta, sobre alimentação, porque esses são assuntos mais delicados para essa pessoa. A não ser, claro, que a pessoa, o paciente, traga essa fala, né? Pergunte, ele traga esse assunto à mesa, né? Do contrário, esses assuntos são extremamente sensíveis. Alguns pacientes são muito sensíveis, mesmo a elogios, mesmo a comentários que tem a ver com uma outra pessoa, né? Porque esse é um assunto muito delicado. Então, na verdade, falar sobre o corpo de outra pessoa não é algo legal, mesmo que a pessoa não tenha um transtorno alimentar, tá, gente? Eu acho que, assim, essa é uma recomendação meio assim, hello! Nós não vivemos numa abertura dessa, né? Embora algumas pessoas acreditem que elas possam falar de alguém só porque ela postou uma foto na internet, não, a gente não tem esse direito de sair por aí distribuindo julgamento sobre o corpo alheio, né?
Mas, de qualquer forma, esse é um assunto muito delicado, né? Comentários sobre corpo, sobre alimentação, assuntos de dieta, né? São assuntos também muito delicados. Ou comentários mais chamando a comida, por exemplo, isso é uma porcaria, isso é uma gordice, isso é besteira. Então, todos esses comentários que são super comuns em alguns círculos, né? Para algumas pessoas, isso também pode ser muito delicado para o paciente que sofre de transtorno alimentar. Então, não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas a melhor forma de ajudar essa pessoa é estando disponível para ouvir, para receber, né? Às vezes, enfim, dar ajuda para essa pessoa, para receber comentários, para receber, assim, dúvidas, receber informações que a pessoa às vezes está confusa a respeito dela mesma, ou enfim, né, mais emocionalmente fragilizado. Então, pessoas que são suporte emocional são pessoas que estão ali, que estão disponíveis, né, para ajudar. São pessoas que vão estar ali no sentido de cuidar. Eu gosto muito de pensar na palavra cuidador, né? Que acaba que um amigo que vai ajudar alguém que tem um transtorno alimentar é um certo cuidador, né? E ele cuida da dor. Ou seja, muitas vezes a pessoa precisa só falar da dor dela, ela precisa só expressar o quanto que está sendo difícil comer, o quanto que está sendo difícil se cuidar, o quanto que está sendo difícil lidar com a ansiedade, né? Então, quem sofre de um transtorno alimentar e tem um amigo aí que é suportivo, né? Um círculo ao redor que é suportivo a tudo que ele vai passando, todas as dificuldades emocionais principalmente, a gente tem aí uma capacidade disso ajudar muito no tratamento. As redes de apoio, elas podem ser incríveis quando a gente fala de tratamento, assim, né? Então, pacientes, às vezes, com o mesmo prognóstico, quando eles têm uma rede de apoio, a coisa flui muito melhor, o tratamento segue muito melhor, né? Então, resumindo, buscar ajuda capacitada caso a pessoa não esteja, né, em tratamento, evitar assuntos que são sensíveis a essa pessoa e promover um certo suporte emocional na medida do que se consiga também, né? Porque vamos pensar que esse amigo, esse cuidador, ele também é um ser humano e nem sempre ele vai dar conta, né, de lidar com o sofrimento do outro. Terapeutas são treinados, né, por muitos anos para eles conseguirem sustentar o sofrimento de outra pessoa. Então, um amigo, né, às vezes ele não tem tanta habilidade, digamos assim, para ajudar nessa sustentação. Mas isso é um jeito muito bacana da gente pensar que a rede de apoio pode ser incrível, a rede de apoio pode ser, assim, a diferença no tratamento. E às vezes a gente só precisa ter um pouquinho de compaixão com o sofrimento do outro, né? Eu acho que a gente na pandemia tá falando tanto de saúde mental, né? De quanto que a saúde mental é um bem precioso, né? Porque a sociedade adoeceu muito, as pessoas adoeceram muito em termos de saúde mental. Então, de alguma forma, ser suportivo, né, ter compaixão com o sofrimento do outro, isso já pode fazer toda a diferença. Isso é muito precioso, né? Porque, em geral, as pessoas não estão abertas à dor do outro, a ouvir a dor do outro, a acolher a dor do outro. Até mesmo só ouvir, né? Às vezes já é muito difícil para as pessoas. As pessoas falam assim, tudo bem, mas elas não esperam, às vezes, a resposta, né? Elas estão no social, elas estão naquele mais padrãozão, né? E quando a gente fala de amigos, esses amigos podem ser incríveis quando a gente fala de suporte emocional para o tratamento. Tá? Então, eu adorei essa pergunta, adorei, porque realmente pode fazer toda a diferença no final, né, da conversa aí do tratamento. Oi, Rosana, que bom que você se conecta comigo aqui. A Rosana falou que faz sentido, que eu sou cuidadora dela, mesmo de longe. Quando a gente faz contato, quando a gente está em contato, quando a gente busca ajuda, isso tudo faz realmente essa rede mais saudável, né? De cuidado,
consigo mesmo, né? Então, acho que todo esse ponto é um jeito aí né, de buscar ajuda realmente, Rosana. Que bom, que bom. Oi, Tati, bem-vinda. Então, vamos para nossa última pergunta, das que eu separei aqui de transtorno alimentar. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que eu vou tentar responder, tá? A pergunta foi: homens têm transtornos alimentares? Porque eu nunca encontrei um homem com transtorno alimentar. Então, foi uma pergunta assim também bem interessante. Vocês reparam que as 3 perguntas que eu escolhi, das que eu recebo, foram perguntas bem interessantes. E eu também adorei essa pergunta. E essa pergunta, ela na verdade já mostra um pouco da questão social envolvida nos transtornos alimentares. Quando a gente fala de números de prevalência de transtorno alimentar, a gente está falando daquelas pessoas que buscam ajuda. Mas tem muitas pessoas que têm problemas alimentares, que às vezes têm até um transtorno alimentar e elas não procuram ajuda. Então elas não entram na estatística, elas não entram na prevalência, né? E daí eu vou dizer para vocês que é muito comum homens terem transtorno alimentar e não procurarem ajuda. Quando eu recebo um homem no consultório com transtorno alimentar ou transtorno de imagem, que também é comum, acontece em homens, né? Às vezes a situação já está muito grave. Já é uma situação assim que está arrastada de 10 anos, assim, né? E você fala assim, uau, né? Essa pessoa não buscou ajuda todo esse tempo. Então, de alguma forma, existe uma questão social em que os homens, na nossa sociedade, eles não são, de alguma forma, educados a pedirem ajuda, a levar em conta a saúde mental. E é claro que isso não é para todo mundo. Existem homens que cuidam da sua saúde mental, que buscam ajuda. Mas, de uma maneira geral, a gente tem aí números que mostram um crescimento até dos homens, mas ainda muito baixo. Mas isso não quer dizer necessariamente que os homens não sofram de transtornos alimentares. Homens sofrem sim de transtorno alimentar. Homem também sofre com questões de autoimagem, com questões de autoestima, né? De uma maneira diferente que a mulher. Claro que aqui, se vocês repararem, até na quantidade de pessoas que tem no meu canal, a gente está falando de 90 e poucos % mulheres e pouquíssimos homens, né? Ou seja, isso quer dizer que só as mulheres sofrem de transtorno alimentar? Não, mas isso quer dizer que as mulheres buscam mais ajuda, as mulheres se abrem para realmente poderem talvez ter um problema, para olharem para a saúde, para as emoções delas. Então, assim, quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente pode com toda certeza afirmar que homens sim sofrem com transtornos alimentares. Inclusive tem aumentado a prevalência de transtornos alimentares em homens, mas eles ainda são muito resistentes a pedir ajuda, né? Então, às vezes eu escuto de pacientes que buscam ajuda anos depois, eles falam assim, eu achava que era frescura, eu achava que era coisa da minha cabeça, eu achava que já ia passar, né? Uma atitude um pouco, claro que não dá para generalizar, mas uma atitude um pouco de negligenciar até mesmo a saúde mental, essa questão alimentar, enfim, né? E que pode ter a mesma gravidade, a mesma intensidade. Então, eu recebo pacientes muito graves com transtorno alimentar, homens, né, para tratamento, porque daí eles já esperaram anos para procurar ajuda, né? Então a gente tem essa questão, não é um mito, homens também têm transtornos alimentares, e eu queria dizer assim, reforçar uma coisa, que homens também têm transtornos de imagem. E a gente até falou de imagem corporal há pouco, e o transtorno de imagem é bastante comum, sim, em homens, né? O transtorno dismórfico corporal temos, inclusive ele pode estar relacionado a um outro problema que se chama vigorexia, que é a compulsão por atividade física. Isso pode sim estar relacionado aí a distorções de imagem corporal, tanto em homens quanto em mulheres, mas nessa parte aparecem muitos homens e pouquíssimos buscam ajuda, porque vai empurrando, não se privilegia
tanto a saúde mental. Infelizmente, isso ainda é uma coisa cultural, né? Enquanto a sociedade ainda falar que homens não choram, que meninos não choram, que meninos têm que ser forte, que meninos têm que ser isso, que tem que ser aquilo, né? Então, enfim, a gente ainda tá falando sim de uma coisa mais tabu para o homem, né? Ao mesmo tempo que também as exigências sobre o corpo masculino existem na nossa sociedade, né? A exigência pelo músculo, pelo padrão e tudo mais, as próprias harmonizações faciais, né? Que são modinha ultimamente, elas chegam muito em homens e que buscam aí, meu rosto não tá legal, então eu preciso arrumar aqui, preciso arrumar aqui, né? Isso também tá atendendo uma demanda mais social, né? Porque às vezes a pessoa não tem nenhum problema no rosto dela, é só o formato do rosto dela, mas acaba se colando na ideia de que tem algo errado, algo para ser consertado, né? E que isso pode não ter questão nenhuma, né? Tanto de alimentação quanto de corpo, mas pode também ter, né? Então, até fica o alerta. Eu falo muito pouco para homens aqui no meu canal, às vezes eu falo sempre até no feminino. E não tem, assim, não tem vergonha nenhuma de falar isso, porque é mais de 90% de mulheres nesse canal. E eu sou muito feliz de ter esse tanto de mulher que eu posso ajudar. Mas homens, procurem ajuda também. Vocês são seres humanos, também sofrem, também lidam com questões. Enfim, essa é uma questão. Tem um ponto aqui, deixa eu ver uma perguntinha da Gabriela. Gabriela, não consigo ver toda a tua pergunta. Infelizmente, na minha cidade não tem suporte de profissionais que têm conhecimento sobre TA. Isso tem me prejudicado muito. Gabriela, infelizmente, assim, a gente tem poucos profissionais, assim. A gente precisa de mais profissionais capacitados na área. Eu tento fazer a minha parte ensinando gente aí pelo Brasil todo. Mas a gente tem realmente poucos profissionais capacitados na área. O que eu posso te dizer, se abra para um tratamento online. Esse ano provou, assim, por um lado positivo, né, de tudo que a gente viveu esse ano, é que esse ano provou que tanto a medicina, quanto a psicologia, quanto a nutrição estão muito possíveis de ajudarem as pessoas à distância, né? Então, eu já atendia pessoas online, eu atendo pessoas do mundo todo pela internet, né? Então, isso já era uma coisa comum para mim, mas hoje em dia a gente tem muitos mais profissionais. Então, se você quiser indicação de alguém, me manda um e-mail, me manda um direct aqui, me fala um pouquinho do que você precisa, que eu posso te indicar alguém. Mas realmente são poucos profissionais, sabe? São poucos profissionais que estão capacitados realmente para atender. E isso dificulta muito o tratamento, porque às vezes a pessoa busca até ajuda psicológica, busca ajuda psiquiátrica, busca ajuda nutricional, mas acaba caindo naqueles protocolos mais ultrapassados, né? Então, às vezes o modelo médico ele é muito voltado ainda para uma atitude de emagrecimento, e às vezes isso agrava quadros, principalmente quando for quadros compulsivos. Então, o caminho mesmo é buscar, Gabriela, ajuda especializada, mas se abra para o online. Eu acho que o online tem sido super especial esse ano. Eu não tenho nem palavras para te dizer o tanto que eu vejo que pode fazer total diferença. Então, atendo assim pessoas de longe que eu nunca vou ver e que eu faço todo um tratamento inteiro online e dá super certo. Então, se eu posso te sugerir, Gabriela, alguma coisa, é isso. A Rosana comentou também, aqui na minha cidade também não tem esse suporte, mas graças a Deus a doutora Priscila apareceu do nada no meu Face, do nada não, né? Foi Deus mesmo. Nada é do nada, né, Rosana? Bom, enfim, claro, essa ajuda, ela é super importante quando a gente encontra profissionais, né, que falam sobre isso, que, enfim,
podem dar um pouquinho de luz, podem dar um pouquinho de conforto para as questões desse sofrimento, né, com transtornos alimentares. Isso é incrível. Então, vocês podem aproveitar também esse conteúdo que eu trago aqui, outros profissionais trazem, né? Enfim, isso pode fazer realmente toda a diferença. Mas, de qualquer forma, para lidar com isso, é importante um tratamento individualizado. Porque aqui a gente fala muito no que acontece para a maior parte das pessoas, né? Então, às vezes, pode não ser igual para todo mundo, né? Ou a pessoa tem uma questão muito específica de personalidade. E daí isso vai ser muito diferente, porque não é igual. Não é assim, todo mundo tem o mesmo tratamento, resolve a compulsão da mesma forma. Isso não é uma verdade. Isso felizmente, né? Porque cada pessoa é única e os tratamentos eles têm que ser muito individualizados, sim. Né? Porque cada pessoa vai ter uma personalidade, uma história de vida. Isso pode estar amarrado em teiazinhas no nosso inconsciente de várias formas, né? E a pessoa não consegue perceber isso. Vai precisar realmente de um terapeuta que consiga olhar para isso com carinho, tá? Meninas, não desistam porque é por aí mesmo. A gente buscar ajuda e a gente ir aprendendo. O autoconhecimento aí nessa área de transtornos alimentares é super presente. Para quem não estava no começo da live, eu falei que vou começar uma série lá no meu canal do YouTube falando sobre identificando transtornos alimentares. Depois vai ter uma segunda parte, aí uma segunda série, segunda, terceira, já nem sei, que daí a gente vai falar de tratamento, mas a princípio a gente vai fazer para identificar transtornos alimentares, porque é uma das perguntas que eu também recebo bastante. Ah, eu sinto isso, isso e isso. Isso é tal transtorno? Né? Então eu vou poder aprofundar um pouquinho mais para levar mais informação aí para vocês. Então fiquem de olho, quem não me segue lá, me acompanha, procura lá no YouTube Priscila Leitner, que vocês vão me encontrar com toda certeza. Gente, é isso. Acho que a gente fez todas as 3 perguntas. Se não temos mais perguntas, gostei também, Gabriela, Babi e Dan. Acho que é Dan Forte. Obrigada pelas participações. As perguntas foram muito bacanas. E a ideia é que a gente vá conversando aqui no Instagram, né? Cada segunda-feira com um tema diferente, mas respondendo perguntas. Então, como eu recebo muitas perguntas, eu vou selecionando essas perguntas e daí eu trago aqui pra gente ir conversando sobre elas, né? Então, hoje foi sobre transtornos alimentares. Aguardem pra gente saber quais que vão ser as próximas perguntas. Mas, de qualquer forma, se você tem alguma pergunta sobre o comportamento ou transtornos alimentares, imagem, corpo, enfim, manda no meu direct, manda de algum jeito, né? Mas me manda aí por todos os canais, porque pode ser que eu venha responder essa pergunta, né, em alguma live de segunda-feira. E acho que a gente tem que ter esse espaço aí de troca. E tem segundas-feiras que são incríveis nas trocas, nos comentários, né? Na participação de vocês. Eu fico absurdamente feliz de poder estar trocando uma ideia aqui com vocês e dividindo um pouco do que eu sei. Ok, pessoal? A série de Porque Eu Não Consigo Emagrecer vai ficar aqui no IGTV, mas ela acabou, então agora a gente vai para séries respondendo perguntas. E é isso aí, gente. Boa noite, boa semana para vocês e até a próxima segunda-feira, até a próxima live. Um beijo, até lá!